algum sinal aí diferente, não sei, mas é mediunidade, porque ela não tem nenhuma relação com a religião, ela é inerente ao ser humano. Todos nós, como vimos, somos médiuns, por isso. Quem nunca sentiu um arrepião quando chega no canto, né, uma coisa diferente, às vezes um abrimento de boca do nada, são sinais de percepção, de sensibilidade mediúnica. Qual eu não sei. Então, eu tenho que estudar, me conhecer para entender que processo é esse e o que é que está vindo pela minha mediunidade e que mediunidade é esta. A auditiva, por exemplo, a intuitiva, elas são bem parecidas. A intuitiva são pensamentos que vêm e se misturam ao seu. Mas como é que eu vou saber que é meu pensamento? Ora, se você não está pensando naquilo e aquilo apareceu, é porque não é seu. O próprio André Luiz, ele diz que nem sempre o segundo pensamento pode ser nosso. Já pode haver aí uma interferência. Porque quando nós pensamos, nós emitimos essa onda eletromagnética. E os espíritos conseguem captar. Ou seja, eles podem ouvir também nossos pensamentos. E aí, como é uma via de mão dupla, eu posso captar o dedo desde que ele se dirija a mim. E haja essa ligação, essa sintonia. E a sintonia é justamente essa ligação. Por exemplo, uma rádio, né? Você está numa rádio FM, você sintoniza o rádio para que haja a comunicação, não é? Se eu mudar de faixa, já entro noutra rádio, noutra emissora. Então, isso é a sintonia, né? Entre o médium e a entidade. E, como eu disse, se dá pela mente. Em alguns casos, no caso da psicografia, a entidade usa o cérebro físico do médium e dita o que ele vai escrever, e ele escreve. Em alguns casos, que são mais raros, é a escrita direta, a entidade se aproxima o máximo possível do médium e toma a mão do médium como se fosse dele e até a assinatura sai idêntica. Porque é a própria entidade de próprio punho que está usando o do médium e fazendo a comunicação. Tem um caso de Chico Xavier, que ficou muito conhecido, de um jovem que foi acusado de matar o colega, quando na verdade não foi. E foi através de uma psicografia do falecido, que foi usada no júri, e foi feito a verificação da assinatura, e era a assinatura do jovem falecido. Chico Xavier também recebeu um processo que rolou durante muitos anos, quando ele escreveu o livro Parnaso de Além Túmulo, porque disseram que ele estava plagiando as poesias daqueles poetas que ele declina lá no livro, quando, na verdade, eram poesias inéditas, estavam sendo escritas naquele momento. E aí, todos ficaram estarrecidos com o fenômeno. Era o poeta que estava trazendo uma poesia nova, recente, e ele já havia falecido há anos. Então é isso, não há nada de misterioso, nada de outro mundo, não. Somos nós, espíritos, nós aqui no corpo da carne e eles fora. E eles estão por toda parte. Quando Jesus recomendava, quando quiseres falar com o Pai, entra em teu quarto e em segredo ora ao Pai, que em segredo ele te ouvirá. Veja, que segredo? Porque eu fechei a porta do quarto, não tem como. O espírito passa por qualquer... Não existe barreira no plano físico para os espíritos. Não seria como o super-homem que não vê através do chumbo. Isso não existe. Os espíritos passam por qualquer lugar e estão em qualquer lugar. Mas esse segredo é a ligação, a sintonia. Aí eles não podem interferir, porque eu estou sintonizado com aquele. Os outros não conseguem captar. Então, essa ligação que eles recomendam aqui é exatamente você, sempre que puder fazer uma prece, sentir qualquer coisa diferente, pede ajuda, pede à espiritualidade que o ampare,
Todos nós temos um guia espiritual que está sempre ao nosso lado, e é este o trabalho dele. Ele não vai fazer o que nós temos que fazer, mas a parte deles, eles fazem. É só pedir. Porque eles não interferem na nossa vida. Não. Eles nos auxiliam naquilo que eles podem auxiliar. O resto é conosco. Por isso que o estudo é importante. Para que eu saiba lidar com as situações, identificar, e aí sim, usar em meu benefício. Por quê? Eu sou o médium, o beneficiado sou eu. Eu estou aqui e recebo uma informação que vocês não estão ouvindo, mas eu estou, não é? E eu posso dizer a vocês ou não. Então, o médium tem isso. E existem situações em que o médium recebe orientações que é para ele. Ele não deve repassá-las. Situações em que o médium está ajudando alguém e vem a informação, olha, essa pessoa vai desencarnar, faça somente um trabalho suave para que ela receba o alívio. Aí eu vou dizer à pessoa? Acaba vai dar um piripaque na minha frente, né? Então, são informações que é para o médium. Então, o médium tem que saber lidar com isso também. E é o estudo quem vai me dizer e me mostrar como agir nessas situações. Coisas de ver. Aí eu estou conversando com um amigo e vejo uma entidade. Ó, tem uma entidade aí do teu lado. Isso não são coisas que se deve dizer. Mediunidade não é para isso. Dizer se eu vou tirar na loteria, se minha filha vai casar, meu filho, se meu filho vai se formar, se meu filho vai passar no concurso, olha. Espírito nenhum ajuda nesse sentido. Não é a parte deles, isso aí é a nossa parte. Eu passar no concurso é porque eu estudo. Se eu não estudar, eu não passo. Simples. Então as pessoas confundem achando que os espíritos fazem tudo. Não, eles fazem a parte deles. A nossa nós temos que fazer. E a que nos cabe é exatamente essa, buscar esse conhecimento para usar, facilitando também o trabalho deles. Porque um ajuda o outro. Então, como Kardec já dizia, fora da caridade não há salvação. E a mediunidade é um gesto de caridade imenso. Então, quem puder, quiser, adquira um desses livros, ou todos, não são livros caros, lê, dá uma estudadinha. O conhecimento, olha, enriquece muito o médium. Claro, você vai ficar com o respaldo do conhecimento, sua visão fica ampliada diante das situações, para não ser vítima ou boneco na mão deles, porque eles fazem, eles não têm a piedade, eles não têm a humildade.